também os que não dormem imediatamente. Ramiro Viana tinha notícia do sono arrasador típico do limiar da morte, através da comunicação de diversos amigos que o precederam e que enviaram notícias pelo médium, mas, no seu próprio caso, estranhou o fato de sentir cansaço, mas nenhuma inclinação para dormir. O filho, que o recepcionou no limiar do mundo espiritual, o esclareceu sobre o fato. Ramiro relata na mesma mensagem: o repouso viria depois, de vez que os meus dias longos de doença me haviam preparado uma certa consciência da própria libertação da experiência física. Só depois de rever os amigos da vida espiritual, de ter chorado de alegria, havia, finalmente, encontrado o sono dos desencarnados. São centenas de exemplos, como esses. Para cada espírito, porém, o sono tem um significado diferente. Irmão Jacob Feitigner, em Voltaire, narra sua própria experiência: não tive a impressão de dormir, qual o fazia no corpo de carne. Permanecera sob curiosa posição psíquica, em que jornadeara longe, contemplando pessoas e paisagens diversas. Supunha, assim, não ter estado num sono propriamente dito. Em seguida transmite ele as oportunas explicações do irmão Andrade sobre o assunto. Inicia enfatizando que o repouso para os desencarnados varia ao infinito. Ficamos sabendo também que o espírito demasiadamente ligado aos interesses humanos, tem necessidade de amplo mergulho na inconsciência, quase total, depois da morte. Essa é a posição dos seres mais primitivos, os que estão despreparados para a vida no além. Os criminosos e viciados de toda a sorte também não se adaptam às indagações de natureza elevada e têm necessidade do torpor quase absoluto. Fim da batalha terrena, entram em período de sono pacífico ou de pesadelo torturado. Esse período varia, de acordo com a probabilidade de reerguimento moral ou de maiores quedas por parte desses espíritos. O instrutor Andrade chamou esse período de hibernação da consciência. Depois dele, os desencarnados podem voltar à carne, ou permanecerem educandários, nos círculos inferiores, para colaborarem dentro de suas possibilidades. Com espírito de evolução média, dá-se maior lucidez nas esferas do além-túmulo, e tanto maior será quanto mais e melhor procurar atender aos desígnios divinos, durante a experiência material. Assim, quanto mais evoluído é o espírito, menos descansa após a morte física. Seu grau de conscientização é maior, por isso existem almas que se transferem para regiões mais altas da espiritualidade, após a morte física, sem necessidade de passar pelo repouso tonificante. Em Os Mensageiros, André Luiz escreve sobre pavilhões inteiros com espíritos que dormem profundamente, após a morte, por anos a fio. Somente em Campos da Paz, posto de socorro da região umbralina, existem cerca de 2.000 deles, em sono profundo. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador, os que acreditaram convictamente na morte, como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. Todos os que dormem às vezes, por decênios, entregam-se a pesadelos, a horríveis visões íntimas. Aí está sumarizado o processo do morrer. São vários estágios a percorrer, que podem ocorrer simultaneamente e cujas dimensões, no tempo, variam ao infinito, em decorrência da grande heterogeneidade evolutiva, característica do nosso planeta. Cremos que é preciso aprofundar o estudo do transe, ou dos estados alterados de consciência, uma vez que a morte física representaria, por assim dizer, o clímax desse processo. Basta lembrarmos o estado cataléptico e a sua simulação da morte para compreendermos a relação com esses desacoplamentos progressivos do espírito. Neste final de milênio, 3/4 partes da humanidade terrena continuam negando a morte e, infelizmente, cultuando a matéria como gozadores contumazes. Temos necessidade imperiosa de escolas que ensinem as criaturas a morrer, mas que possuam janelas escancaradas para o infinito,
apontando para a perenidade da vida espiritual e a necessidade de vivência do amor ao próximo. A doutora Kubler-Ross tem chamado a atenção sobre esse aspecto. Ela observou, em seus seminários, que algumas pessoas que cultivavam religiões tradicionais, diferiam pouco das outras não religiosas, quanto à aceitação da morte. A variável importante não é o que se acredita, mas sim o quanto se acredita essencial e genuinamente. As pessoas que acreditaram na reencarnação, ou que descendiam de culturas e religiões orientais, geralmente aceitaram a morte com uma paz e serenidade incríveis, mesmo na juventude, ao passo que muitos dos nossos pacientes cristãos sentiam dificuldade de aceitar a morte. Ter uma religião, portanto, por si só não basta. Antes de tudo, é preciso que ela seja transformadora. E só a vivência do amor aos semelhantes consegue esse estágio superior de consciência, no qual o título religioso é o que menos importa. Capítulo 3. A travessia. 1. Preparativos. Agora estou melhor. Morrer é acordar. Ontem foi noite, hoje é um novo dia. Hilda Mascaro Saulo. Uma vez liberta do casulo, a alma está preparada para a grande travessia. Qual o seu destino? Ficaria na crosta terrestre ou demandaria outras paragens? São muitas as questões, mas, basicamente, a resposta é sempre a mesma. Tudo depende da condição evolutiva do espírito. O peso específico do corpo espiritual, tecido pelo processo laborioso da mente na desencarnação, determinará sua morada na vida do além. Antes, porém, de nos determos em alguns aspectos da travessia ou do estacionamento nos caminhos do além, é preciso lembrar algumas ocorrências ligadas aos estágios do morrer, especialmente a transição. O sono profundo ou a ruptura do cordão prateado podem não se verificar imediatamente. Já vimos que, de um modo geral, o desligamento total dá-se de 50 a 72 horas, após a morte física. Nesse período, o espírito goza de relativa liberdade para comunicar-se. Muitos fenômenos psíquicos no momento da morte têm aí sua origem. Vejamos um exemplo recolhido na narração que faz André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Elis agonizava, lentamente, até que a desencarnação verificou-se pela contração final das coronárias. Em um breve minuto, reviu apressadamente o passado, todas as cenas da infância, da mocidade e da madureza, ensejando-lhe escrupuloso exame de consciência. Os membros inferiores já estavam inteiriçados, quando se projetou para o mundo espiritual, mantendo-se unida ao corpo físico pelo cordão prateado. Concentrou, então, todo o seu poder mental para dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra. Afastou-se, volitando, no rumo à cidade onde ela morava, vencendo dezenas de quilômetros, instantaneamente. Lá chegando, o único meio de comunicação que encontrou foi vibrar algumas pancadas no leito da irmã, que acordou de chofre, compreendendo de imediato que Elisa se viera despedir. O seguir, voltou imediatamente para casa, como nos casos comuns de desdobramento astral, mas já não pode assumir o próprio corpo físico, conservando-se ligada a ele pelo cordão prateado. A desencarnação já, então, havia se consumado. Esse processo é igual à experiência fora do corpo EFC, e, de certa forma, semelhante ao que ocorre durante o sono físico, neste estado fisiológico que se constitui um preparo diário para a morte. Em ambos os casos, o espírito desvencilha-se da matéria, conservando o cordão prateado e, neles, entram em jogo diferentes graus de consciência. Pode haver amnésia total, lacunar ou intermitente. Ernesto Bozano pesquisou dezenas de casos, como o de Elisa, de comunicações no leito de morte, publicadas de 1906 a 1923 na revista Luz e Umbra. Vamos buscar nas cartas mensagens as descrições de andanças espirituais, não necessariamente despedidas como essa no leito de morte,
mas que ocorreram antes do grande torpor, ou da travessa para outras paragens. Alexandre Augusto Pandolfo, chamado de Alex na intimidade, foi encontrado morto na rua, quando caminhava da praia à casinha de seu pai, onde se hospedava, em Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Era o dia 13 de julho de 1982, ele contara somente 19 anos. Nascido a 8 de junho de 1963, cursava o segundo ano colegial. Senti o coração parar no peito, ao modo de um motor que se apaga em plena marcha do carro. Quis reagir, recalcitrar, mas onde há energia para isso? Conta na carta dirigida a seu pai Jules e a sua mãe Elvira. E descreve: via meu próprio corpo e me espantei com semelhante dualidade. Fora acomodado num leito duro, pois o necrotério não teve para mim a afeição de qualquer ambiente em conexão com a morte. Aquela mesa, a meu ver, era um ponto de repouso diferente dos nossos em casa. O assombro, no entanto, me desorientava, porque não sentira qualquer dor, a não ser uma espécie de estalo surdo na caixa torácica. E em torno de mim, via pessoas e até mesmo conhecidos que não me viam. Dirigiam-me a um e outro dos presentes, solicitando que a sua presença e a presença da mamãe Elvira viessem ao meu encontro. O jovem ainda não se dera conta do sucedido, e relata mais adiante: vi uma senhora e outra que me conheceram e me dirigiram a palavra. Alex, disse uma delas, você precisa descansar. De quem seria a frase? Da vovó Jacira? Quis duvidar de mim mesmo, no entanto, a frase estava carregada de carinho e valera por hipnose irresistível. A morte, ao que parece, é cercada por leis de compaixão divina, porque me rendi um sono providencial, qual se houvesse sorvido uma taça enorme de sedativos. Antes do sono arrasador, Alex teve consciência da dualidade de corpos. De alma Coutro, vítima de infarto do miocárdio, de alma deixou a vida física aos 62 anos. Através do médium Chico Xavier, explicou a esposa, Julia Pereira Coutro, como foram seus primeiros momentos no além, acentuando em determinado trecho da carta: vendo-me de pé, fitei o meu corpo inerte e escutei suas súplicas ardentes para que o seu velho ficasse. Eram muitos os companheiros que compartilhavam de nossas reuniões, a me sorrirem, até que um deles me convidou a segui-los para a recuperação de que eu estava necessitando. Meu Deus, é muito difícil a desencarnação para quem se achava consciente, qual me via. E mais adiante confessou sua dificuldade em deixar o lar, como se fosse um prisioneiro que recusasse a própria libertação, desejando continuar na cadeia física. Expliquei que não queria sair de casa e que o lar para mim era um lugar sagrado e não um cárcere. Mas os amigos me permitiram voltar ao leito e aplicaram-me passes novamente. Suponho que demorei longo tempo naquele repouso obrigatório. Observa-se que o espírito não tem condições de manter a consciência por muito tempo, logo após a morte física, porque o sono invencível logo se instala. Angelo de Sano dirigia-se à cidade de Valinhos, quando, no viaduto de entrada da rodovia dos Bandeirantes, acidentou-se com o seu veículo, vindo a falecer aos 25 anos. Em carta dirigida à sua mãe Rosa, descreveu o acidente e falou da situação estranha de estar vendo tudo. Os desconhecidos que me rodeavam lamentaram o meu desconforto, outros queriam ver o veículo e se puseram a examiná-lo, até que os agentes da polícia do trânsito chegassem e me anotassem a posição de imobilidade e falaram em morte, o que realmente me assustou. Quis reagir, explicar que eu estava vivo, que de certo as escoriações deviam estar vertendo muito sangue, mas não consegui. Uma inesperada fraqueza me assaltou e perdi o controle de mim próprio. Eu devia estar muito quebrado e ferido, porque não pude articular palavra. Pelo estudo das cartas-mensagens, percebe-se que a desencarnação por doença física favorece mais esses voos conscientes, essa visão mais nítida dos dois corpos já desligados. Não é comum,
na desencarnação traumática, o espírito ter esse grau de consciência, como ocorreu a Ângelo. Apesar do desastre automobilístico, ele anotou o que se passava à sua volta. Mas como vimos nesses exemplos, o sono acaba prevalecendo e o desencarnado rende-se a ele, inexoravelmente. Nos casos de EQM, os sobreviventes lembram-se, perfeitamente, de todos os detalhes. As pessoas que passaram por essa experiência, nas centenas de casos acompanhados pela doutora Kubler-Ross, da Austrália à Califórnia, conforme seu relato, têm plena consciência de ter deixado o corpo físico e de que a morte, como a entendemos em linguagem científica, na realidade não existe. O mesmo podemos acompanhar nos relatos dos sobreviventes a todos os outros pesquisadores, Modi, Ring, Saboto, Morse, Gray. Daí a transformação que ocorre na vida deles, o maior desapego aos bens materiais, a ausência de medo da morte, etc. A EQM é um ensaio para a morte. O grau de aprofundamento do transe ou do estado alterado de consciência leva a essa experiência. Nela, não há os desligamentos dos centros perispiríticos, com vistas à estogênese espiritual, nem, é óbvio, a ruptura do cordão de prata. Com a iminência da separação física, verifica-se um transe profundo, um desligamento muito acentuado do espírito, o que leva à abertura do programa desencarnatório. Melvin Morse acredita que o lobo temporal esteja ligado aos eventos da EQM e não duvidamos dessas implicações. Cremos, no entanto, que a epífise ou pineal, como glândula da vida mental, deve tomar parte ativa no aparecimento da EQM, assim como no desencadeamento da própria desencarnação, liberando as enzimas próprias à separação do corpo. Suas conexões com inúmeras regiões cerebrais, inclusive com os lobos temporais, explicariam os fatos observados. Comissão de recepção. Se há algo realmente confortador na morte é a presença dos seres amados, dos parentes e amigos queridos, domiciliados no mundo espiritual, os que fizeram antes a grande romagem, estendendo os braços para acolher o viajante cansado, ao término da jornada terrestre. Eles fazem parte da comissão de recepção no limiar da vida nova e associam-se às equipes encarregadas dos traslados para a grande travessia. Às vezes, essa comissão resume-se apenas a um único parente ou amigo, mas há sempre alguém acenando do outro lado. Os espíritos superiores esclareceram a Allan Kardec que esse encontro do desencarnado com os amigos e familiares que o antecederam dá-se imediatamente após a morte, de acordo com a afeição que se votavam reciprocamente, sendo que muitos o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. É uma graça concedida aos bons espíritos eles virem ao encontro dos que o amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, ou só tem a rodeá-los que lhes são semelhantes. É uma punição. Nas pesquisas de William Barrett Slope no início do século XX, e naquelas efetuadas por Carlis Oziz e Araldisson, nas décadas de 1960 e 1970, as visões no leito de morte nada mais são do que a presença dos familiares no limiar da vida nova, com a tarefa precípua de receber os entes queridos nos momentos de transição. Assistindo a milhares de agonizantes ao redor do mundo, a doutora Kubler-Ross detectou-os de forma muito clara, na hora da transição, os seus guias, os seus anjos da guarda, as pessoas que você amou e que já se foram estarão ali para abraçá-lo. Podemos comprovar isso sem sombra de dúvida, e é na qualidade de cientista que faço essa afirmação. Às vezes, são pessoas que você nem sabia que já estavam do outro lado. William F. Barrett iniciou suas pesquisas exatamente por causa de uma observação semelhante à da doutora Ross. A esposa de Barrett era obstetra e relatou ao marido o caso de uma paciente em estado terminal que vira, em seu leito de morte, o pai, desencarnado há algum tempo, e a irmã que falecera, enquanto ela estava no hospital. A família havia poupado, devido ao agravamento do seu estado,
E nada lhe contar acerca do falecimento dessa irmã. Somente quando a viu no leito de morte agonizante soube que ela já estava do outro lado. Vamos ressaltar alguns trechos das 500 cartas psicografadas por Chico Xavier para compreendermos melhor como os parentes e amigos atuam e quais os meios de resgate de que se utilizam, nos casos de acidentes para o recolhimento dos doentes. Angelo de Sano relata: então, senti que mãos amigas me carregavam e me puseram dentro de outro carro, sem que eu pudesse saber, de momento, que era uma ambulância. Notei vagamente que o carro se pusera em movimento e que me transportaram para algum lugar. Uma senhora, falando um harmonioso italiano, convidou ao repouso. Você está cansado e precisa repousar. Durma. Pode dormir sem medo. Você será transportado, durante o sono, para o lugar de nossa moradia. Durma. Durma. Dormi pensando que eu ainda teria chance de ir à nossa casa para abraçá-la e abraçar o papai Anielo, e os irmãos Giovanni e André, mas acordei numa outra paisagem. Não mais me senti dentro do carro e, sim, numa casa acolhedora cercada por um bonito jardim. Embora muito fraco, perguntei quem era aquela senhora que me socorrera no veículo, dirigindo-me a ela mesma. Ela me disse sorrindo: meu filho, somos tantos corações aqui reunidos que para alcançar a sua compreensão, direi apenas que sou avó da avó de sua avó Ana Maria e deixei a Itália há muitos anos. Vitor Fernando Stocco Jr., o Vitinho, nasceu dia 13 de fevereiro de 1974 e faleceu aos 15 anos, a 8 de setembro de 1989. Nesse dia, ele estava em um clube de campo, na cidade de Itapevi, São Paulo, em companhia de casais amigos de sua família e de seus filhos. Na manhã do dia 8, ao sair da barraca de acampamento, foi acometido de um mal súbito e caiu, sendo levado a um pronto-socorro próximo ao clube, mas já chegou em óbito. Os médicos consideraram como causa mortis a ruptura de aneurisma cerebral. Escrevendo a seus pais Vitor Fernando Stocco e Lúcia Regina Romano Stocco, o adolescente descreveu o socorro que recebeu. Entre o abatimento e sono, vi que um senhor de idade madura me abraçou e disse: não se aflija. Sou seu guia e aqui me encontro para cooperar com o papai e a mãezinha. Eu não tinha intimidade com ninguém que pudesse se apresentar naquela condição. Quase balbuciando as palavras, indaguei sobre Kibi, e ele me respondeu: sou seu bisavô Vitor e vim convidar você para o repouso. Aí, carregou-me nos braços. Foi quando falei àquele parente: sou também Vitor e desejo a sua paz. Aquele Bi era o bisavô paterno, Nicanor Vitor Stocco, desencanado, que veio em auxílio ao bisneto nos umbrais do além. Laura Maria Machado Pinto, acompanhada das filhas, do pai, João Evangelista Alana, e da filhada de casamento, Zélia Aparecida Alana Pontes, retornava, na noite de 22 de julho de 1982, à fazenda de seu genitor, em São Sebastião do Paraíso, pela rodovia Cândido Portinari, quando um caminhão colidiu frontalmente com o carro que dirigia. Com um choque terrível, o carro pegou fogo e tudo virou chamas em questão de minutos. De um momento para outro, o senhor Henrique Pinto perdeu toda a sua família. Segundo declarou a Rubens Germinhasi, autor do livro Continuidade, tinha a ideia de acabar com tudo, inclusive com a própria vida. A mensagem da esposa, porém, trouxe-lhe calor, ânimo e vida. Vamos destacar um trecho da carta de Laura ao marido. Tivemos instantes de lucidez, fora da vestimenta corpórea. No entanto, a providência divina jamais nos abandona. Lá mesmo, ante a visão do campo aberto, uma equipe de enfermeiros nos aguardava. Agarradas comigo, as nossas queridas filhas Patrícia e Beatriz me tomaram a alma toda. Gritos e lamentações surgiam próximos de nós. No entanto, as ambulâncias que não conhecíamos nos recolhiam com pressa. Sentia-me exausta, com o cérebro rangido por alucinações de pavor,
quando uma senhora de semblante simpático se abeirou de mim e notificou-me que o acidente imprevisível na Terra fora notado na vida espiritual antes de vir a ser e que ela estava junto de nós, com o fim de estender-nos mãos amigas. Apesar do espanto que me arrasava diante daquele montão de cinzas e objetos fumegantes, ainda tive meios de perguntar-lhe a que vinha e quem era que com tanta bondade se interessava por nós. Ela me informou ser a vovó Carmela. Abracei-me a ela, a avó que naquele momento se me fazia desconhecida, e só então consegui dar vazão às lágrimas que meu peito represava. Rodrigo Junqueira Alves de Souza. Um trágico acontecimento também abalou Frutal, Minas Gerais, no dia 3 de fevereiro de 1985, quando um Fusca foi colhido por um caminhão Scania, matando seus 5 ocupantes, todos adolescentes de tradicionais famílias da cidade. Rodrigo, Didido, 14 anos, um dos atingidos, voltou, através do médium Chico Xavier, trazendo notícias confortadoras para seus pais. Eis como descreveu o socorro: lembro-me de que saltamos do corpo, tão de improviso, que a cena me lembrou o amendoim quando salta da casca. Vimo-nos todos de pé, ao lado de pessoas que pareciam nos esperar. Estávamos tontos e inseguros. Fomos então carregados para uma ambulância de grande tamanho, mas o ambiente estava diferente. As pessoas que nos aguardaram, ao que parece, sabiam que nós todos íamos tombar ali mesmo, porque nos abraçaram qual se fôssemos crianças, e seguiram conosco, à pressa, na direção da ambulância. Assim que a ambulância deu partida, caímos todos num sono esquisito. Quando acordei, vim a saber que o homem que carregara o português era o Dr. Sandoval de Sá. Ele me esclareceu que estávamos sob a proteção de nossas parentas, e falou-me que a vovó Minerva me havia suportado nos braços, que o Romero havia sido transportado do carro para a ambulância pela nossa avó ou bisavó Filhuca, que a tia Geralda carregara o Guto desmaiado, e a tia Luizinha havia se encarregado de conduzir o Nadinho nos próprios braços. Ivan Sérgio Atádio Vicente também voltou pela psicografia para contar a seus pais a recepção que tivera no limiar da vida nova. Ele partira deste mundo no dia 9 de dezembro de 1976, antes de completar 20 anos, quando pilotava um avião na rota Londrina-Pirassununga. Em um dado trecho da comunicação contou: a sensação de desmaio, de estranha fuga de mim próprio, me fazia tombar sem qualquer iniciativa. Creio que benfeitores nos aguardaram na paisagem, à maneira de amigos em ambulâncias nos aeroportos, quando o perigo se faz mais grave. No entanto, isso é raciocínio que somente acolhi depois de acordar devidamente hospitalizado num pronto-socorro da vida espiritual. Aquele despertar se fazia diferente. Tive a ideia de rever toda a minha existência, como num sonho que estivesse vivendo acordado, até que as minhas lembranças se condensaram na rememoração do acidente que me transtornava a cabeça. Interpelei médicos e enfermeiros sobre o que me acontecia, recebendo convites à calma, até que o vovô Vicente e a querida avó Maria, avós de meus avós, me cercassem de carinho, advertindo-me quanto à minha nova situação. O espanto em mim rebentou em lágrimas e os conflitos comigo mesmo se intensificaram por muito tempo. Sentia-me telepaticamente ligado à nossa casa e sofria com a tristeza que passara a comandar-lhes a vida. Como vemos, a intercessão dos entes queridos no limiar da vida nova reflete a misericórdia divina em nosso favor. Capítulo 4. A Travessia, 2, rumo à Ponte Iluminada. Imagine que esperei tanto pela entrada nos planos do céu, embora não desejasse morrer. E quando me vissem a nossa casa, filha querida, compreendi que o céu é o amor como nos queremos uns aos outros. Emília Rodrigues. Segundo estatísticas espirituais, existem mais de 20 bilhões de espíritos compondo a humanidade desencarnada. Sabemos também que mais da metade das criaturas encamadas é constituída de espíritos semicivilizados ou bárbaros,
enquanto apenas um terço está apto a trilhar os caminhos da espiritualidade superior. Torna-se fácil, portanto, compreender que a proporção se mantém igualitária para os dois planos e deduzir também que as regiões sombrias, em torno do nosso planeta, são ainda muito extensas. Para termos uma ideia, ainda que muito pálida, das faixas mais densas onde estagiam os espíritos inferiores, vamos nos valer também das informações do espírito Ifigênio S. Vitor. Acima da crosta terrestre comum, temos uma cinta atmosférica classificada por cinta densa, com a profundidade de 50 km. Além dela, estende-se a cinta leve com a profundidade de 950 km. Nesses 1000 km, acima do plano onde nos encontramos, há um grande mundo aéreo composto de almas desencarnadas e variadas espécies de criaturas subhumanas, ainda em desenvolvimento mental no rumo da humanidade. Em toda a travessia para dimensões mais altas, é preciso levar conta essa imensa faixa, que circunda imediatamente o plano dos homens, para que se avalie melhor os imensos obstáculos a vencer. Quanto ao mar aéreo que rodeia a vida física do planeta, a que se referem os espíritos, queremos ressaltar um apontamento no livro Obreiros da Vida Eterna feito por Dimas, cuja desencarnação descrevemos em capítulo anterior. Certa noite, antes de se retirarem do planeta, Dimas, Fábio, Cavalcante, Albina e Adelaide, sob a tutela do assistente Jerônimo e equipe, realizaram uma excursão de adestramento até a casa transitória de Fabiano, aproveitando os momentos de sono físico. Dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação. Os demais não tinham uma noção clara do que está acontecendo. O assistente organizou a corrente magnética, tomando a posição de orientador, e cada irmão do plano físico localizou-se entre dois dos desencarnados. De mãos entrelaçadas partiram, utilizando a volitação e ganhando altura. Fixemo-nos na seguinte descrição de André Luiz: atravessada a região estratosférica, a ionosfera surgia-nos à vista, apresentando enorme diferença, por causa do efluxo intenso dos raios cósmicos em combinação com as emanações lunares. Espantado, Dimas perguntou em voz alta: que rio é este? Ah! Tenho medo. Não posso atravessá-lo, não posso, não posso. O impulso magnético inicial fornecido por Jerônimo era, no entanto, excessivamente forte para sofrer solução de continuidade, ante tão débil resistência, e o grupo avançou sem recuos, até que, muito além, alcançamos o asilo de Fabiano, onde a irmã Zenóbia nos acolheu de braços carinhosos. Este relato, associado ao do irmão Jacob, que descreveremos a seguir, e ao de outros espíritos, parece indicar que a ionosfera está ligada de alguma forma a esse mar que circunda a Terra. Interessante notar que a casa transitória está muito além dessa camada estratosférica. Tomemos agora, como exemplo, a travessia de dimensões efetuada pelo irmão Jacob e seus companheiros, após a desencarnação. Acompanhado da filha Marta, anjo bom que viera procurá-lo nos minutos finais da existência física, Jacob demandou a praia, onde deveria encontrar-se com os benfeitores espirituais, Bezerra de Menezes e irmão Andrade. Em meia hora, congregaram-se, ali, amparados por espíritos guias, 15 convalescentes da morte. 13 destes tinham o olhar vitrificado e se movimentaram maquinalmente. Segundo explicações do irmão Andrade, alguns deles já haviam sido liberados há alguns dias, mas não se apresentavam em condições de seguir adiante, senão naquela noite que se apresentava particularmente bela e pacífica. É muito difícil abandonar o plano dos homens sem ajuda, é preciso experiência na espiritualidade superior. Por isso, cremos no assessoramento da espiritualidade superior aos irmãos que vivenciam uma EQM.
Os próprios pensamentos desordenados de milhões de almas encarnadas e desencarnadas do ambiente humano criam verdadeiros campos de imaginação dos quais a alma não consegue livrar-se facilmente. Em virtude das turbulências, os espíritos superiores fizeram cordão de isolamento, a fim de que o grupo pudesse partir em paz. Andrade explicou também que, dada a circunstância adversa de estarem conduzindo irmãos quase inconscientes, a rota da expedição deveria se realizar, sobre o campo ou sobre as águas, uma vez que a atmosfera, ao redor desses elementos, é mais simples, mais natural. Finalmente, o grupo completou-se com a chegada da última recém-liberta, ladeada por 2 benfeitores, e plenamente desperta para seguir viagem. Era a respeitável senhora, de semblante calmo e sereno, que havia sido professora na existência a fim de refletir a invejável elevação espiritual. Seu corpo sutil emitia luminosidade sublime, o que não acontecia com nenhum dos outros convalescentes. Mas tal era a sua modéstia, que parecia aflita por esconder sua evidente superioridade. Jacob sentiu o impacto de sua presença. Bezerra cumprimentou-a, bondoso, e confesso que, reparando aquela mulher de maneira simples e afáveis, emitindo luminosidade sublime, inopinado sentimento de inveja me assaltou o coração. Reconsiderou, porém, a emissão mental negativa, ante o olhar de reprimenda de sua filha Marta. Bezerra de Menezes deu, então, as últimas instruções, enfatizando a necessidade de serenidade e desapego para que não caíssem em sintonia com as forças da ignorância, inimigas do bem, uma vez que, entre os recém-libertos, somente a irmã que chegara por último tinha irradiação luminosa, garantia contra o assédio das trevas. Lembrou que, se haviam manifestado, na existência finda, certo esforço no serviço da crença religiosa, foram, na verdade, mais apaixonados pela ideia elevada que propriamente realizadores dela no mundo. Encontravam-se, agora, num campo diferente de matéria, onde só os conquistadores de si mesmos, no bem ao próximo, guardavam posição de realce e domínio. Era preciso centralizar, portanto, os recursos íntimos na sublimação da vida para não ficarem retidos nos círculos inferiores. Essa jornada, que estavam em vias de empreender, era, portanto, o primeiro grande teste, para saber se desejavam, realmente, prosseguir para o alto, deixando para trás as coisas perecíveis do mundo. A advertência de Bezerra calou, fundamente, em todo o grupo. Estavam prontos para partir. O irmão Andrade e Marta sustentavam Jacob com os braços, lado a lado. Todos os recém-desencarnados, 2/3 do total da expedição, estavam amparados, um a um, por amigos espirituais. A capacidade de volitar está intimamente associada à força mental, porque após sentir a oração do supervisor, começamos a flutuar, acima do solo, guardando comigo a nítida impressão de que o rigoroso pensamento de Bezerra nos comandava. Assim descreveu Jacob o início da travessia, com a utilização da capacidade de volitar. Seguiram não em formação de cordão contínuo, mas em grupos de 2, 3 e 4, unidos entre si. Em breves minutos, tínhamos as águas sob os pés, elevando-nos, vagarosamente, à maneira de peixes humanos num mar aéreo. Jacob não via embaixo dos pés senão uma sombra muito espessa, rodeando o plano humano. Andrade explicou-lhe que, durante o dia, a visão é outra, porque o sol bombardeia as criações negativas dos homens e da natureza, deixando mais límpida a paisagem. A emissão dessa substância negra é diferente sobre a cidade, sobre o campo ou sobre o mar. O autor do livro Voltaire expressou ainda a sua convicção de que não seguiam pela verticalidade ou pela esfericidade. Na verdade, não possuía palavras para explicar o tipo de excursão que faziam. Ruídos de vozes desagradáveis, formas monstruosas, bem piores que as relatadas na mitologia, região vulcânica, solo com erupções,
Tudo isso passava sob seus pés, na singular viagem. Andrade confirmou-lhe que atravessavam a vastíssima região do umbral. De repente, a expedição estacou ante uma ponte maravilhosamente iluminada. Era preciso atravessá-la para adentrar a região superior, a terceira esfera, onde os moradores eram mais felizes. Espíritos inferiores acercaram-se da ponte, fazendo muito barulho, dispostos a impedir a sua travessa aos gritos. Vigiemos a ponte. Assassinos não passam, não passam. Um dos irmãos convalescentes vacilou, acreditando não estar à altura de cruzar a ponte, porque tinha assassinado uma pessoa. Bezerra interveio dizendo que ele havia trabalhado, durante 30 anos, em prol da regeneração íntima e do bem do próximo e que seu ato infeliz já deveria pertencer ao seu passado espiritual. A pedido do benfeitor, Jacob proferiu o sentido da prece, lembrando o Salmo 23, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele, o Senhor, está conosco, a sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Logo em seguida, o grupo voltou a levitar, alcançando a magnífica ponte. Atravessou-a, a poucos pés de altura acima do arcabouço em que estruturada, conservando-se o tempo todo em prece, dada a forte atração exercida pelo abismo. Todos os que faziam aquela travessa pela primeira vez, choravam copiosamente. Afinal haviam conseguido ultrapassar as zonas atormentadas do umbral e adentrar as regiões mais inferiores do céu. Amigos surgiram de toda parte para abraçar os caravaneiros. As explosões de carinho com que éramos recebidos faziam-me acreditar no ingresso no paraíso, confessou Jacob. Palavras. Onde procura-las para exprimir tanta emoção? O túnel e a luz. A respeito do corpo sutil iluminado, como o da professora Adelaide, o de Bezerra de Menezes e demais benfeitores, o fenômeno não tem passado despercebido das pessoas que vivenciam uma EQM. Melvin se destaca, logo no prefácio do livro Transformados pela Luz, no 5º item, Seres da Luz, um pequeno trecho de um depoentes. No final do túnel, encontrei um grupo de pessoas. Todas brilhavam interiormente como lanternas. Todo o local resplandecia da maneira, como se rodas as coisas estivessem cheias de luz. Eu não conhecia nenhuma das pessoas que encontrei ali, mas rodas pareciam me amar muito. Observa-se que nas chamadas equins transcendentais escatológicas os sobreviventes realmente ultrapassam as dimensões mais pesadas, ou as regiões de divisão aspectos mais iluminados do mundo espiritual, mantendo contato com os seres mais evoluídos. Depois disso, retornam ao corpo, continuando a vida terrestre com lembrança total daquela vivência. Na EQM, muitos descrevem o episódio do túnel escuro que se entreabre para a luz. Creio que, nessa experiência, a alma realiza a travessa através da volitação, fenômeno comum na experiência fora do corpo EFC. O processo é igual ao que ocorreu com Elisa, no momento da morte, no qual milhares de quilômetros foram vencidos instantaneamente. Vimos também a volitação no caso da caravana dos convalescentes da morte, da qual fez parte o irmão Jacob. Os 16 recém-desencarnados volitaram amparados por espíritos protetores até a ponte iluminada, passando depois para uma outra dimensão. A teoria da relatividade de Einstein, com suas previsões acerca do espaço e do tempo, permitiu a antevisão dos buracos negros e, mais que isso, apontou para a possibilidade de existirem verdadeiros túneis no seio do espaço vazio. São essas passagens internas que os físicos teóricos conhecem como armolhos, buracos de verme. Não há que admirar-se da existência de túneis semelhantes na vida além-túmulo. Antes das equins virem à tona, os médiuns já descreviam viagens através deles, patrocinadas por espíritos, para possibilitar-lhes experiências no mundo espiritual. Dante Alighieri, o famoso vidente florentino, descreveu nas páginas de A Divina Comédia a visão das almas entrando em um deles, rumo ao paraíso.
Muitos dos sobreviventes da EQM descrevem o túnel escuro ou algo assim. Alguns chegam a afirmar terem sentido como se estivessem atravessando um caminho constituído de canos muito largos, semelhantes aos colocados para a circulação de água ou esgoto. Creio que a volitação, nesses casos, deve ser semelhante à trajetória de um torpedo, porém com desenvolvimento de altíssima velocidade, superior à da luz, e as rotas devem ser facilmente identificáveis e reconhecidas pela prática e pelo automatismo, sobretudo tendo em vista o assessoramento de espíritos desencarnados tarimbados. Embora os depoentes não se apercebam dela, acredito que, em muitos casos, essa assessoria existe. Falo por experiência própria de amigos acostumados à FC. André Albertini, 1955 a 1981, era filho do advogado italiano Lino Santos Albertini, que foi presidente da Academia de Estudos Jurídicos e Econômicos Cenáculo Triestino e da Junta Diocesana da Ação Católica de Trieste. Em junho de 1981, quando fazia uma curta viagem de descanso antes das provas finais de seu curso de Direito, foi assassinado. A sua família católica foi induzida por monges católicos a procurar notícias de seu filho por meio da mediunidade, o que veio a ocorrer quando encontrou uma médium de nome Anita. A pedido da doutora Paola Giovetti, conhecida parapsicóloga, o pai submeteu algumas questões a respeito das sensações da morte e da entrada na vida espiritual, obtendo respostas significativas. Do livro que veio a publicar, L'Aldilà, uma eccezionale testimonianza rigorosamente documentata, publicado em 1988, alcançou no mesmo ano sua 12ª ed, a partir da qual se fez a tradução brasileira, O Além Existe Traço, publicado pela editora jesuíta Edições Loyola. Transcrevemos. Eu posso contar-lhe o que aconteceu a mim pessoalmente, porque há diferentes maneiras de morrer. Na verdade, a minha situação estava feia, à mercê de indivíduos perigosos. Quando fui morto não me apercebi, porém, vi a cena do alto e acompanhei todo o acontecimento com desapego e indiferença. Isso durou bastante, até a minha alma embocar pelo longo túnel. Em seguida, respondendo ao pedido de esclarecimento acerca do túnel, acrescentou: a entrada atrai porque vê-se uma grandiosa luz que chama, mas nem sempre se consegue logo alcançar a luz. Os mais afortunados, como eu, que são acolhidos por amigos ou parentes, sim. Outro, no entanto, devem esperar muito tempo e isso faz sofrer, porque sabe-se que, além do túnel, tudo é maravilhoso e se gostaria de chegar lá quanto antes. Páginas 48 a 49 e 134. Na mesma esteira, lembra o fenômeno de tunelamento dos elétrons, na microscopia eletrônica, quando estes tomam caminhos imprevistos e insuspeitados, surgindo nos lugares mais inusitados, sem passar pelas rotas tridimensionais detectáveis. O teletransporte, antes abordado como fato comum, apenas nos seriados de ficção científica, como Jornada nas Estrelas, recentemente teve a sua primeira experiência científica comprobatória. Físicos, na Áustria e na Itália, conseguiram, pela primeira vez, teletransportar uma propriedade de um fóton, partícula de luz proposta por Einstein, de um ponto a outro no espaço, de forma instantânea. É certo que estamos falando de fótons, e não de seres humanos ou de espíritos. No entanto, a possibilidade existe, tornando menos incompreensíveis esses deslocamentos estranhos. E, mais que isso, a FC e a QM, tanto quanto as revelações através da extraordinária mediunidade de Chico Xavier estão indicando tipos de deslocamento ainda insuspeitados para a grande maioria das pessoas no mundo. Chegando a paisagem diferente. Os espíritos chegaram à ponte iluminada utilizando a volitação e atravessaram andando normalmente. Valeram-se, portanto, de diferentes recursos, conforme as circunstâncias, sempre coadjuvados pelos benfeitores espirituais. Uma vez transposta a extensa ponte,
A escuridão, quase absoluta, ficou para trás. Tudo modificara-se de forma surpreendente. A atmosfera noturna tornara-se mais leve, mais clara. O ar estava impregnado de perfume. Cânticos de alegria eram entoados pelos amigos do outro lado, que traziam as boas-vindas, muitos deles ostentando tochas acesas, que lhes realçavam semblantes sorridentes. A exemplo da parábola de Jesus, era como se recebessem os filhos pródigos. Jacob sentia uma certa fadiga sem dor. Aquelas vozes, porém, revigoraram-lhe as energias. Que fizera no mundo para merecer o devotamento dos amigos e as ternuras de minha filha? Indagava-se interiormente. Sentia que deveria ter semeado o bem e a luz, mais intensamente, na causa que abraçou. O que fizera parecia-lhe muito pouco naquela hora. Cito bando de criancinhas, semelhantes a pássaros alados, veio buscar a professora, cujo corpo espiritual irradiava luz. Segundo notícias dos pequeninos, uma outra escola, muito mais linda, a esperava num parque celestial. A venturosa mulher orou em prantos de reconhecimento a Deus. Todos os caravaneiros seguiam-na, tocados de intensa emoção. Finalmente, despediu-se e partiu, acompanhada dos pupilos, para a região desconhecida da pátria infinita. A expedição prosseguiu volitando. Já divisaram um extenso casario com belas e espaçosas moradias. De distância a distância, as comissões do outro lado compareciam para receber os amigos, pronunciando seus nomes. Abraços de despedida e prosseguimento do voo, até que um grupo de 4 pessoas, à margem do caminho, pronunciou o nome de Jacob. Nova pausa na jornada, e Bezerra, sorridente, conduziu até elas. Eram Guilom Ribeiro e Leopoldo Cirne, Inácio Bittencourt e Antônio Elissaião, companheiros queridos das lides espíritas no Rio de Janeiro. Abraços efusivos e emocionados, como se estivessem no cais do porto, revendo-se após longa viagem. Depois da alegria do reencontro, finalmente Jacob chegou ao lar. Uma casa acolhedora, cheia de paz e ventura, onde os tapetes, móveis, adornos e iluminação revelavam-se de bom gosto, mas sem luxo. Extenuado, foi conduzido pelo irmão Andrade e por Marta, ao quarto de dormir, onde encontrou, finalmente, o repouso. Iniciava-se para Jacob a etapa de adaptação à vida nova. Meios de transporte. Para efetuarem um dos pontos cruciais da travessia, o irmão Jacob e os demais companheiros da expedição utilizaram-se da ponte iluminada que liga os 2 planos. Porque não puderam sobrevoar o abismo, sem utilizá-la, uma vez que eles haviam conseguido flutuar acima da substância inferior, na direção do mais alto, por algum tempo. Andrade explicou que isso teria sido possível se o grupo fosse constituído apenas por entidades adestradas na vida espiritual, com as faculdades de volitação plenamente desenvolvidas. Naquele grupo, todavia, a maioria dos recém-desencarnados, longe estava de ampliar as próprias possibilidades desse terreno, pela densidade das paixões, embora sublimáveis, de que eram portadores. Vimos, no capítulo anterior, o socorro prestado às vítimas de acidentes, através de ambulâncias e automóveis, presentes no campo da desencarnação, mesmo antes da ocorrência da tragédia, como se obedecessem a uma organização perfeita. E, de fato, isso acontece, demonstrando que a desorganização é patrimônio único dos círculos terrestres e das regiões inferiores do plano espiritual. Em geral, o recém-desencarnado, traumatizado por morte física violenta e repentina, não descreve a travessia propriamente dita. Nas mensagens dirigidas aos familiares, não há referências a ela, a não ser por um ou outro detalhe aprendido posteriormente, na fase de adaptação ao novo plano. Verifica-se a travessia enquanto eles adormecem pesadamente. Somente alguns dias ou mesmo meses depois, o desencarnado vai tomar conhecimento de sua nova situação. Na coleção André Luiz,
A descrição de trenós puxados por animais, automóveis e ônibus de modelos diversos, helicópteros e aeronaves de formatos variados. Uma destas é utilizada para visita aos encanados, como se pode verificar no livro A Vida Continua. Capítulo 5. A travessia. 3. Quando o caminho não leva à luz. Aprender a desfrutar, sem possuir negativamente, é a fórmula ideal para o encontro com a paz. Luiz Antônio Biasio. Os espíritos superiores responderam a Allan Kardec que a alma nada leva deste mundo a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Convimos, ela não se desprende bruscamente do corpo, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade, porque o envoltório perispirítico destaca-se com uma lentidão variável conforme os indivíduos. Há alguns casos, exemplificados anteriormente, de desprendimento bastante rápido, outros mais lentos e outros ainda que se demoram algumas vezes dias, semanas e até meses. A vida destes últimos foi toda material e sensual, conforme assinalou Kardec, tornando-se, neste caso, penosa para o espírito a separação da matéria, dada a sua perfeita identificação com ela. Compreende-se, assim, que o estado de perturbação que se segue à separação do corpo depende da elevação de cada um, sendo que a sua duração está diretamente ligada à prática do bem e consciência pura. Blaise Pascal, em um texto simples, de clareza meridiana, que faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, enfatiza: o homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar, e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra, mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois, nada daquilo que é para uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste, dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende sua posição futura. Temos, pois, vários pontos importantes a considerar, quando desejamos compreender a razão pela qual a alma estaciona nas zonas inferiores, conservando-se mais ligada à crosta terrestre, incapaz de ascender a planos mais altos, onde a luz é constante. A identificação com a matéria faz com que ela se torne gozadora contumaz, aficionada das causas perecíveis, egoísta, desinteressada da prática do bem. Essa disposição mental vai trazer-lhe, fatalmente, problemas de desequilíbrio, uma vez que a reta consciência só funciona com base na lei universal do amor. Não basta não praticar o mal, é preciso fazer o bem. Allan Kardec sintetizou o Código Penal da vida futura, em 3 princípios. 1. O sofrimento é inerente à imperfeição. 2. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. 3. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Compreendamos assim que a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desditoso é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Na verdade, a alma traz em si mesmo castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, de modo que o inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras e o céu igualmente onde houver almas felizes.
Vejamos um exemplo, entre os muitos entrevistados pelo codificador. Um espírito avarento, a Revista Espírita de outubro de 1859, editada por Kardec, traz o depoimento de Pai Crepin, conhecido avarento, acerca de sua vida no além. Eis um trecho resumido de sua mensagem: não posso mais tocar no meu ouro, contá-lo e guardá-lo. Ainda estou muito preso à terra e é difícil arrepender-me. Minha única ideia estava ligada às riquezas, visando acumulá-las. Jamais pensei em separar-me delas.